Graças a Deus, eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 124. Amém? Semana passada, sábado, não esse de ontem, mas da outra semana, estava na mamãe e ela leu esse salmo. Estava parte da família reunida e nós sempre estamos visitando ela depois da partida do papai. E ela leu esse salmo para nós. Eu guardei. A semana, ele sempre vinha à mente. Aí, com o convite do pastor, eu aproveitei e me debrucei mais sobre ele. Diz assim o Salmo 124. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, e a correnteza teria passado sobre a nossa alma. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém, queridos? Que lindo salmo. Por si só já é a mensagem. Este Salmo 124, ele faz parte de um conjunto de salmos, chamados salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, cânticos do peregrino, ou canção dos que peregrinam, cântico dos degraus, de elevação, referindo-se a uma prática, a um costume judaico que os judeus tinham de ir pelo menos uma vez ao ano em uma das 3 grandes festas de Jerusalém. E eles subiam, ficavam no Monte Sião. E durante a sua partida, a sua caminhada, eles saíam de vários lugares da Palestina. Os judeus obedientemente iam a Jerusalém para uma dessas festas. Poderia ser as 3 ou bastava uma, mas todo bom judeu deveria ir pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém, para lá sacrificar, para lá adorar, para lá no templo do Senhor prestar um culto ao Senhor. E no trajeto eles iam cantando. Cantavam muitos hinos, muitos salmos, mas esses 15 salmos, que vai dessa coleção, a partir do Salmo 120 até o 134, chamados Salmos de Peregrinação, eles iam cantando especialmente esses salmos. Durante a sua trajetória, eles iam relembrando, iam falando, recordando, por meio de música, tudo aquilo que Deus tinha feito para com eles. E este salmo aqui é um dos salmos em que Davi compôs. Davi compôs pelo menos 2 salmos dos de romagem, o 122 e o 124. E o seu filho Salomão compôs o Salmo 127. E esses salmos, eles retratam realidades vividas pelo povo hebreu. Contam episódios, circunstâncias, emoções, sentimentos, das grandes coisas que Deus tem feito por aquele povo. E por extensão a nós, a sua igreja. E nós somos bem familiarizados com a questão da romaria, porque nós aqui no Nordeste
sabemos que acontece muito ainda pelo meio da Igreja Católica, aquele monte de pessoas caminhando, indo ao encontro à festividade religiosa. Então essa é uma imagem que para nós é fácil de entendermos. E eles faziam assim. Este salmo, ele entrou para esse cânon bíblico, para esse saltério bíblico, e a partir dali foi incrementado nessas peregrinações. Eles falam dos sentimentos do povo de Deus, nas diversas circunstâncias que eles passaram. Falam de angústia, falam de sofrimento, falam de esperança, falam de confiança, falam de alegria, falam de tristeza, de vingança, de adversidade, de queda pelo pecado, de confissão de pecado e tristeza e por reconciliação. É disso que os salmos falam, especialmente esses 15 salmos de romagem. E esse Salmo 124, ele é na verdade um hino de louvor e exaltação a Deus, por livramentos, por libertação, por liberdade concedida por Deus em grandes e difíceis momentos de perigo e de socorro. Este salmo é um salmo de agradecimento a Deus, pelos inúmeros livramentos, pela libertação concedida de Deus, por parte de Deus, ao seu povo. E Davi tem pelo menos três grandes motivos para ter composto este salmo. Primeiro motivo que talvez tenha dado ensejo a Davi a inspirar para compor esse salmo, tenha sido aquele grande encontro com o gigante Golias, aonde jovem, chegando para levar mantimentos aos seus irmãos que estavam na guerra, ouviu um gigante afrontando o povo de Deus e a própria pessoa de Deus. E ele, tomado pelo zelo do Senhor, se indignou com aquilo e foi ao encontro dele. Sem preparo militar, aparentemente, de guerra nenhuma, Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, foi ao encontro do gigante Golias. E que se não fosse o Senhor, e talvez essa é a essência do Salmo 124, Deus está ao nosso lado, amém? Deus está ao nosso lado. E se não fosse o Senhor, e graças a Deus, porque nós estamos ao lado de Deus, e Deus está ao nosso lado, e por Ele estar ao nosso lado, eu creio na libertação, eu creio no escape, e eu creio no livramento. Estamos todos aqui sentados porque o Senhor estava ao nosso lado. Não foi simplesmente porque aconteceu de estarmos, não. Deus está ao lado da sua igreja. E por estar ao lado da sua igreja, grandes são os livramentos. No mundo material, no mundo visível e no mundo espiritual. Ainda na sexta-feira, quando eu ouvi o convite do pastor, e eu sentei na cadeira para fazer essa mensagem, depois de 1 hora sentado, eu ouvi a mensagem no celular, Débora dizendo para mim: Ananias, vem aqui em casa, porque a Madi levou uma grande queda. E eu gelei. Eu estava pensando nessa mensagem, me inspirando nessa mensagem, e essa mensagem me enchendo. E eu ouvi, eu vou lá. E ela caiu de costas na altura de mais de 1 metro. Pá! Levantou, ficou tonta, vomitou e ficou assim, ó, com os olhos querendo virar, dormir. Eu botei no carro e ela vomitou no carro. Mas eu sabia que Deus tinha dado o livramento. Eu tinha dito para mim mesmo: eu estava lendo teu salmo, Senhor, do teu ungido Davi, que passou por tantas grandes dificuldades, tantas perseguições, tantas tribulações, mas ele não perdeu a esperança no Senhor.
se enchia do Espírito Santo do Senhor. E aí eu me enchi do Espírito Santo do Senhor. Fez a tomografia para dizer que não tinha dado nada, graças a Deus. Porque Deus está do nosso lado. Não porque eu mereça, não porque a Débora mereça, não porque mereçamos nada, mas Deus guarda o seu povo. É Deus que livra, é Deus que dá escape, é Deus que dá o livramento. E Deus deu o livramento a Davi quando no encontro com o gigante Golias. Ora, irmãos, Davi era um menino, o gigante era enorme, talhado na guerra, experiente. As armaduras não serviam em Davi. Não serviam em Davi. Mas ele foi na força do Senhor. No nome do Senhor. E com uma pedra, ele derrubou um gigante. E ele compôs esse salmo. E talvez esse seja um episódio. Que na lembrança, nos sentimentos, nas motivações de Davi, tenha sido um episódio. Ah, meu Deus, se não fosse o Senhor, quem seria de mim diante de Golias? Outro episódio que talvez tenha dado ensejo, inspiração a Davi, foi aquele encontro, que poderia ter sido fatídico, entre Davi e Saul. Davi já ungido, escolhido, para ser o sucessor de Saul. Saul o perseguiu. E tem um episódio em que Davi estava escondido do lado de uma montanha. E Saul e seus guerreiros vinham ao encontro de Davi. E começaram a circunscrever a montanha, contornar a montanha para pegar Davi do outro lado da montanha. Mas antes que ele chegasse, tinha tudo para chegar e pegar Davi e ali matar Davi. Eis que Deus usa alguém e informa a Saul que a cidade dele estava sendo invadida. E Saul, já na iminência de pegar Davi, ele teve que recolher as tropas e voltar para a cidade. E ali deve ter passado na cabeça de Davi: ora, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, eu teria sido engolido vivo. Eu teria sido queimado. Eu teria sido arrastado com a força de uma correnteza, porque eu estava por um triz, mas o Senhor me deu livramento. Outro grande episódio na vida de Davi, que poderia ter dado inspiração a esse salmo, foi aquele momento em que o seu filho Absalão, tentando um golpe de Estado, arregimentou parte do exército. Os políticos e os influenciadores da época, e tentaram destronar Davi, destronaram Davi, o trono de Israel. E Davi sai, e Davi foge. E um dos conselheiros de Absalão, chamado Aitofel, chega para Davi e diz: Absalão, vai agora ao encontro dele, e o momento é esse de você vencer Davi, de você destronar de fato Davi, de você matar Davi. Só que tinha ficado na corte outro conselheiro, esse de Davi, chamado Utai. E esse disse: não vai agora ao encontro do teu pai. Teu pai está com uma fera selvagem ali, à espreita. E se você for agora, é capaz de Davi se encher e dominar e matar você, e destruir. Davi ainda tem muita força. Deixa ele atravessar o rio, deixa ele passar ao outro lado do rio, e quando ele estiver acampando à noite, nós chegamos lá e surpreendemos eles. Esse foi o conselho de Utai. E aí, louvado seja o nome do Senhor, que Absalão não ouviu o conselho de Aitofel, mas ouviu o conselho de Utai. E por ter ouvido o conselho de Utai, eles não conseguiram
vencer Davi. E talvez na cabeça de Davi venha esse episódio, que se não fosse o Senhor, usando o seu conselheiro que ficou na corte, para fazer a cabeça de Absalão, ele teria há muito tempo morrido. Mas por Deus ter usado o seu conselheiro, e o conselheiro influenciado a cabeça de Absalão, Davi não foi engolido vivo. Davi não foi tragado como dentro de uma fornalha ou de um incêndio. Amados, não faltam episódios na vida de Davi para que Davi tenha se inspirado em compor esse salmo. São pelo menos essas 3 grandes situações na vida de Davi que inspiraram Davi a compor esse salmo. O encontro com o gigante Golias, a perseguição de Saul e o golpe de estado do seu próprio filho, Absalão. Então, Davi é um homem com muita experiência de vida. Deus estava ao lado de Davi. Deus estava ao lado de Davi. E esse é o foco da mensagem. Deus está ao lado do seu povo. Deus intervém por amor ao seu povo. Deus vem em salvação do seu povo. Deus está ao lado do seu povo. E se não fosse o Senhor, o que seria do seu povo? Versículo 1 e 2. Não fosse o Senhor que estivesse ao lado de Israel, ora diga a Israel. Responda a Israel. Israel responde. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, homens se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós e as correntezas teriam passado sobre a nossa alma. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Deus está ao lado do seu povo. Isso é uma doutrina bíblica, a doutrina da aliança, a doutrina do pacto. Deus fez uma aliança com o seu povo. E Deus é um Deus que não quebra aliança. E Ele prometeu que estaria ao lado do seu povo. Deus está ao lado do seu povo. Eu sou aliado de vocês. Nessa caminhada, nessa peregrinação. E o Salmo fala de cânticos de peregrinação. E nós somos peregrinos na terra. E nos apoderando do Salmo 124, somos peregrinos na terra. E sabemos que se não for o Senhor nessa caminhada aqui na terra, se não for o Senhor nessa caminhada, nessa jornada, nessa peregrinação aqui na terra, nós há muito tempo estaríamos mortos. Porque essa é a vontade e o desejo do inimigo de nossas almas. Mas o Senhor está do lado da sua igreja. Há uma doutrina bíblica chamada a doutrina da aliança. E a doutrina da aliança diz que Deus age em favor do seu povo. Deus libertou o seu povo várias vezes do perigo. Deus livra o seu povo de várias situações de risco. Não só riscos materiais, mas riscos espirituais. Deus protege, Deus corrige, Deus sustenta, Deus guia, Deus age no mundo por meio das coisas e dos meios mais diversos por causa do seu povo. Por amor ao seu povo, por amor à sua igreja, Deus age. E isso é uma doutrina bíblica, a doutrina da aliança do Senhor, a doutrina do pacto do Senhor. Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem um pacto com o seu povo, e Deus não quebra as suas alianças. Deus é fiel, Deus é um aliado fiel. Nós nessa aliança, às vezes, somos infiéis, mas Deus nunca é infiel, Deus é fiel. Deus é o nosso aliado. Deus está ao nosso lado. Ele não está do meu lado. Ele está ao meu lado. Porque do meu lado seria conforme o meu pensamento, a minha ideologia, do lado. Mas quando fala-se ao lado, ele está fisicamente, presencialmente. A sua presença é sentida pelo seu povo. Ele não está simplesmente do meu lado. Se eu pregar a Bíblia e viver a vida, ele estará do. Mas se eu
se eu, no meu dia, no dia a dia, certamente, mais do que porque o é duvidoso, eu tenho que estar na Bíblia, na palavra, para ele estar do meu lado. Mas, se eu aceito a Cristo, ainda que conheça nada da Bíblia, ele começa a estar ao meu lado. A sua presença começa a ser real e visível ao meu lado. Deus está ao nosso lado e poderá estar do nosso lado. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está ao nosso lado, não porque nós mereçamos. Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é o nosso aliado, nós somos mais do que... É verdade. Independentemente de qual batalha estejamos travando, ou em que estágio, em que momento, em que fase, a batalha que tu está vivendo já pode estar ganha para o outro lado. Mas se o Senhor começar a se aliar a você, se você começar a estar ao lado do Senhor, e o Senhor ao seu lado, não importa em que pé esteja a causa. Não importa em que momento está o placar do jogo. Pode estar 10-0 para o time adversário, mas no momento que o Senhor entra no teu time, no momento que você faz parte do time do Senhor, e você está ao lado do Senhor, Ele virará o placar. Deus é fiel. Deus é aliado fiel nessa caminhada, nessa peregrinação aqui na terra. Não importa a batalha, não importa a guerra. Pode ser material ou pode ser espiritual, pode ser anos de guerra, mas se Ele está ao teu lado, Ele vai te dar a vitória. Deus virará o placar. Deus mudará o jogo. Deus é aquele craque que quando entra no time, Ele goleia. E nós somos vitoriosos, e mais do que vitoriosos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não porque mereço, não porque sou bom, não. É porque a sua graça, e a sua misericórdia, e a sua fidelidade, é de geração em geração. Não é por causa dos meus méritos, não porque sou bom, não porque sou bom em algo, não porque mereça, não, é porque Deus nos amou, e está ao nosso lado, e estando ao nosso lado, nos deu salvação, redenção, remissão, e promessa de um mundo vindouro, e de toda sorte de bênçãos espirituais. Deus está ao nosso lado, porque Ele é fiel, e a aliança não ficou só com Israel. Há uma nova aliança. Uma aliança que está no Novo Testamento. Com a vinda do seu Filho amado Jesus. Deus abraçou a igreja. Deus se aliou à igreja. E a igreja é aliada do Senhor. E Deus está ao lado da sua igreja. Assim como esteve sempre ao lado de Israel. Israel já era para muito tempo ter sido extinto da terra. Não faltou momentos na história de Israel para aquele povo ser extinto. Mas Deus sempre esteve ao lado de Israel. Que o diga a Segunda Guerra Mundial, a grande perseguição dos nazistas contra o povo de Israel. Mas Deus está ao lado do seu povo. E se Deus está ao lado de um povo que ainda não se converteu ao seu Filho, imagine como Deus está ao lado daqueles que creem no seu Filho amado Jesus. Amados, isso é muito forte. Deus, isso faz parte de uma doutrina fundamental do cristianismo. Deus está ao nosso lado. E por estar ao nosso lado, Ele nos deu vida. E por estar ao nosso lado, Ele nos deu salvação. E por estar ao nosso lado, Ele nos enche de fé. Nos dá armadura para guerrear. Por estar ao nosso lado, eu não vou para a guerra de qualquer jeito. Por estar ao meu lado, Ele me capacita, Ele me abençoa, me unge, me prepara para a guerra. E saiba que a guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas a guerra é espiritual. E muitas dessas guerras eu não tenho que pelejar, eu tenho que crer nele, que Ele está do meu lado, e que Ele está comigo, e eu não temerei. Eu não temerei, porque Deus é Deus de livramento.
Deus é Deus de salvação. Deus é Deus de resgate. Deus de resgate. O salmista compondo, ele diz: Deus está ao nosso lado. Versículo 1 e 2. E depois ele responde a uma pergunta que você já pode aí ter sido suscitada dentro de você. O que aconteceria se Deus não estivesse do nosso lado? O que aconteceria? Davi responde: ora, se Deus não estivesse do nosso lado, eu já teria sido engolido vivo. Se Deus não estivesse do teu lado, tu já tinha sido engolida viva. Se Deus não estivesse do nosso lado, nós já teríamos sido tostados pela fúria e pela ira dos nossos adversários. Eu falo de uma guerra espiritual. Eu não falo simplesmente das guerras que Davi travou. Eu agora expando para o mundo espiritual. Porque Deus está do teu lado. Tu não foi engolido por uma fera ainda. Porque Deus está do teu lado. A terra não se abriu e te engoliu, como aconteceu em uma certa ocasião, por parte de Deus. Engoliu todo um povo e eles foram abocanhados pela terra. Porque Deus está do nosso lado. Ele não deixou que as correntes, que as torrentes nos submergissem, que nos tragassem, que fortes ondas, que fortes águas impetuosas e altivas teriam passado sobre nós. Isso é o que teria acontecido se Deus não estivesse do nosso lado. Isso era o que teria acontecido se Davi não estivesse a presença de Deus com ele. Ele era consciente dessa verdade. Se Deus não estivesse comigo, e eu sei que Ele está do meu lado, mas eu também sei que se Ele não estivesse comigo, versículos 3, 4 e 5 do Salmo 124, aconteceria um terremoto na minha vida. Eu teria sido jogado numa fornalha. Eu teria sido atropelado pela enchente. É isso que Davi está dizendo aqui. São figuras que ilustram os perigos que passamos nesta vida. Perigos não somente materiais, perigos principalmente espirituais. Riscos de ameaças espirituais. É isso que teria acontecido conosco se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Mas glória a Deus, porque o Salmo 124, ele diz, após essas três figuras de linguagem, o terremoto, a fornalha e a enchente, ele diz: mas Deus libertou o seu povo, amém? Deus está do nosso lado. Aconteceria uma tragédia se assim não fosse, mas Deus, por estar do meu lado, Ele nos liberta. E aqui entra outras figuras. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como o pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos tira da boca das feras. E eu falo de feras que muitas das vezes podem ser visualizadas, incorporadas em pessoas, homens, mulheres, que muitas vezes se levantam contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. E olhe que talvez esse seja um momento em que as feras estejam aí, querendo abocanhar. As feras que querem tragar o povo, querem impedir o povo de adorar, impedir o povo de louvar, de vir à igreja, de vir à casa do Senhor, de vir nessa pequena peregrinação, de sua casa à casa do Senhor. E aqui no caminho espiritualmente louvando ao Senhor. Veja esse retrato, essa ilustração. Eu falo de um povo que caminhava dias e noites, caminhando e peregrinando e cantando: louvado seja o Senhor, porque nos libertou, porque nos salvou, e eu vou à casa dele adorar a ele. E também somos nós, que estamos vindo à casa do Senhor adorar. E nós sabemos que ele nos libertou, e nos libertou da boca das feras selvagens, nos libertou das armadilhas dos traiçoeiros, dos enganosos.
Está aqui, bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, mas a nossa alma escapou, como um pássaro escapa da armadilha, como um pássaro escapa da armadilha, o laço quebrou e nós escapamos. Quem quebrou o laço? Quem quebra o laço? Quem é que quebra o laço? Deus, Jesus, Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Bendito é o nome do Senhor. É o Senhor, mas Deus nos libertou. Bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Amados, quando um leão, quando um urso abocanha uma presa, é quase impossível soltá-la. Já viram? Na Discovery Channel, Animal Planet, aqueles episódios dos grandes felinos, nas suas caçadas, depois que ele pega a presa, às vezes eu fico horas assistindo, sabe? E eu olho, e assim, olha aí. Ele fica, faz a sua estratégia e abocanha. E depois que é o urso, que o leão abocanha, aí, querido, já era. Velório. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui que Ele nos arranca da boca do urso, que Deus nos arranca da boca da onça, que Deus nos tira da boca do leão. E Davi é o maior exemplo disso, porque no convencimento a Saul para ir ao encontro de Golias, ele relembrou a Saul: ei, eu uma vez, para livrar as ovelhas do meu pai, me atraquei com um leão. Eu uma vez, para livrar as ovelhas do meu pai, eu me atraquei com o urso. E desconcentrei o urso, ele largou. Olha que milagre. Davi tinha experiência com Deus, queridos. Davi tinha experiência com Deus, não é à toa que ele compôs esse lindo salmo. Eu me atraquei com o leão, eu me atraquei com o urso, livrei minha ovelha, e quando ele veio em minha direção, eu o matei na força do Senhor. Eu o venci na força do Senhor. Eu sei o que falo. Quando uma fera pega uma presa, é impossível largar, mas cheio do Espírito Santo de Deus, eu consegui 2 vezes. Eu sei o que falo. O Senhor nos tirou da boca dos caçadores, da boca dos leões selvagens, da boca dos homens furiosos. Nos deu escape, nos deu livramento. Eu sei o que falo. Deus me deu Saul. E é por isso que eu vou ao encontro desse gigante, na força daquele Deus, que em certa vez me deu a vitória contra o leão e contra o urso. Não é assim a história? Amados, para um homem tirar uma ovelha da boca de um leão, só se o Senhor estiver ao seu lado. Para um homem tirar da boca de um urso uma presa, só se Deus estiver do seu lado. E Davi tinha experiência. Ele estava comigo, e no nome dele eu tirei a ovelha do meu pai. Isso aqui tem um sentido espiritual muito forte, queridos. Eu tirei a ovelha da boca da fera, porque a ovelha era do meu pai. E ela veio ao meu encontro e eu venci, porque eu sou Deus que dou escape e livramento em favor dos meus aliados. Deus é um Deus de pactos, Deus é um Deus de aliança, e não deixa que nenhum de nós sejamos engolidos pela boca das feras. Não deixa. Não deixa que os traiçoeiros, que os enganadores, por meio de armadilha, nos venham laçar. Mas Ele corta o laço e nós escapamos como os passarinhos que escapam das armadilhas dos caçadores de passarinho. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Quem já foi menino no interior sabe as armadilhas que se faziam para pegar o passarinho. E depois que ele entrava ali, puxava, aí já era.
passarinho estava perdido. Mas o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, por meio de Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos faz escapar das armadilhas, das gaiolas, dos laços, dos engodos, das traições de pessoas como feras que vêm nos engolir, de pessoas como feras que vêm nos atocanhar. Deus nos tira da boca dos caçadores, da boca das feras. Deus faz isso por meio do seu povo. Não há o que temer, não há o que temer. Deus está do nosso lado. Deus é o nosso aliado. Ele está comigo. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor que está do meu lado. Glória a Deus. Há uma interferência de Deus. Há um agir de Deus. Há uma intervenção divina. Tu és meu aliado. Eu te comprei. O meu sangue te comprou, o meu sangue te lavou, e eu não deixarei tu perecer. Tirarei da boca do leão, tirarei da boca do urso, quebrarei o laço daqueles que traem e querem te prender. Eu farei, eu ajo, eu interfiro, eu sou soberano. Eu sou soberano. Fragilidade humana, soberania de Deus. Na fragilidade humana, a soberania vem, quebra o arco, quebra a lança, corta, faz, despedaça, pega pela juba do leão e arrasta. É assim que Deus faz. Faz no mundo espiritual. Quantos livramentos você aí já recebeu e não sabe? Quantos livramentos aí você recebeu e não sabe? E é Deus aí quebrando boca de urso, Deus desmantelando mandíbula de leão, Deus cortando o laço de passarinheiro. Pessoas que vinham para te pegar, pessoas que vinham para te laçar, pessoas que vinham para te trair. Mas Deus está ao lado do seu povo. Deus vê tudo, queridos. E aí o salmista, ele conclui o seu salmo da única forma possível. Não haveria como o salmista Davi fechar o seu Salmo 124, se não fosse dessa forma. Depois de todo esse simbolismo, da fornalha, do terremoto, da enchente, do urso, do leão, do passarinheiro, Davi não podia fechar o seu Salmo 104, se não fosse da forma que está descrita no versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta é a conclusão que um homem experiente como Davi chega. Se não fosse o Senhor, querido, diz aí consigo mesmo, na sua consciência, se não fosse o Senhor. Ora, Israel, diga igreja, diga, ó igreja, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor. Mas bendito seja o nome do Senhor, que o nosso socorro está no seu nome, no nome daquele que criou os céus e a terra. Amados, esse salmo nos ensina muitas coisas. Eu poderia me delongar mais e entrar numa aplicação mais prática à igreja. Pelo menos 3 pontos poderiam ser explorados mais aqui. O que esse salmo nos ensina? Eu contei o salmo, literalmente, o que o salmo fala, aquilo que poderia ter acontecido com Davi, que tenham inspirado para compor esse salmo. Eu falei que talvez tenha sido fonte de inspiração para Davi, o seu encontro com Golias, o seu encontro com Saul e a perseguição de Saul, talvez a emboscada e o golpe de estado do seu filho Absalão. Vários são os episódios na vida de Davi que poderia ter ensejado, inspirado a ele compor esse salmo. E nesse salmo ele relembrar e saber, só o Senhor para me dar livramento. Não foi por mim, não foi por mim próprio, mas o Senhor. E aqui nós poderíamos abrir mais os salmos e tentar analisar no nosso dia, nossa prática, o que esse salmo nos ensina. Ele pelo menos ensinaria aqui 3 coisas, e só para falar para os irmãos rapidamente. Ele nos ensina que enfrentamos muitos perigos e situações de risco
situações periclitantes aqui na nossa jornada, durante a nossa jornada, mesmo após ter aceitado a Cristo, eu não estou isento e nem blindado de passar por perseguições. Na minha jornada aqui na terra, eu não estou isento e nem blindado de sofrer. Nessa jornada aqui na terra, pode acontecer situações em que eu esteja na boca de um leão. E pela vontade de Deus, Ele permitiu que chegasse até ali. Agora, o que eu não posso perder é a esperança e a confiança de que mesmo estando na boca do leão, Ele me tirará da boca do leão. Mas saiba, há muitas situações em que Deus permite pessoas que cheguem a esse limite. O fato de aceitar Cristo não quer dizer que eu não vá enfrentar perigos e ameaças. Não existe essa doutrina na Bíblia, de que por ser crente, por ser salvo, não irei sofrer. Deus pode permitir que uma ovelha esteja na boca de um leão. Mas assim como Ele permite, Ele dará o escape. Mas a sensação Ele pode te deixar experimentar. Então essa é uma realidade. Enfrentamos muitos perigos. Poderemos enfrentar a violência dos homens. Nessa terra aqui, poderemos enfrentar verdadeiras feras humanas, que virão para nos confrontar, para nos engolir vivo, para nos caçar. E Deus pode permitir, como permitiu a igreja primitiva, de ser perseguida. Deus permite. O fato de ser crente não impede de sofrer. Agora eu sei que o sofrimento vier da parte de Deus, Ele me dará o escape. Esse é um ensinamento que nós poderíamos aprofundar aqui. Outro ponto. Nem sempre Deus nos liberta, retirando as ameaças e os perigos temporais. Ele deixa acontecer a ameaça. Ele deixa acontecer o perigo. Ele nos liberta. Mas para nos libertar, tem que haver uma ameaça. Tem que haver uma situação de perigo. Então nem sempre Deus nos liberta. Deus não liberta nem sempre das ameaças e perigo. Ah, Senhor, me lava, me guarda, amém, eu tenho que orar. Mas saiba, às vezes Deus permite. Deus permite para um propósito maior. Permitiu com Davi. Permitiu com Davi, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Outra verdade que nós poderíamos aprofundar aqui. A maior libertação que nós podemos experimentar não diz respeito às coisas materiais. A maior libertação que eu posso experimentar são as libertações espirituais, e essas eu nem vejo, que Deus está a trabalhar pela sua igreja. Essas são as maiores libertações. E é por isso, queridos, que aplicando esse salmo à nossa realidade hoje, esse salmo que foi vivenciado por Davi, eu parece que vejo apóstolo Paulo, lá nas cartas de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Parece que ele espelha. Ele era um estudioso, claro. E Davi relata no Salmo 124 que Deus é um Deus de livramento e Deus está ao lado do seu povo. Parece que inspirado por esse Salmo 124, Paulo vem e compõe, inspirado pelo Espírito Santo também, Romanos 8, 31 e 39. E eu quero fechar a mensagem dizendo e falando com vocês, olha só o que Deus faz para nós no mundo espiritual, no mundo físico e principalmente no mundo espiritual. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho. Deus permite sofrimento. Paulo várias vezes disse, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Não foi? 3 vezes ele pediu, tira de mim o espinho, ameaça. E o que foi que Deus disse? Não, a minha graça te basta. Às vezes ele permite o espinho, às vezes ele permite a ameaça, às vezes ele permite o perigo. Mas uma coisa também, ele vem da parte dele, a minha graça te basta.
Não, não e não. É por meio desse espinho, é por meio dessa ameaça, é por meio dessa afronta que o meu espírito vai te aperfeiçoar. É aí que tu vai alcançar um estágio maior. É aí que tu vai se elevar. É aí que vai haver um avivamento na tua vida. Tira o espinho, Senhor. Não. Tira o espinho, Senhor. Não, Paulo. Tira o espinho, Senhor. Não, Paulo. A minha graça te basta. Com a minha graça, tu vai caminhar mesmo com esse espinho na carne. E o próprio Jesus, para ser morto, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Olha, mesmo sendo aliado do Senhor, ele está ao nosso lado, ele permite. E Deus não poupou o seu filho. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Que foi que Deus disse? Não. Não. Por quê? Porque através desse ato, eu estou reconciliando o homem comigo. E eu sou aliado do homem. E por Deus ser nosso aliado, bendito é o nome do Senhor, que é o nosso aliado e está conosco, que permitiu que o seu filho morresse por nós. Mas como o homem Jesus sentiu e pediu: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E o Senhor por 3 vezes disse não ao seu filho. Disse não ao seu filho. Vejam. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele a graça de todas as coisas? Olha só, Deus está ao nosso lado. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. É Deus que justifica. Deus está ao nosso lado, amém, queridos? Quem os condenará? Ninguém. Deus está do meu lado. Deus me justifica. Ninguém me condenará. Deus é o meu aliado. Quem me condenará? Ninguém. Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Deus é o nosso aliado. É tão aliado nosso que mandou o seu filho morrer. Intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será fera? Será leão? Será caçador? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Nada! Nada! Nada nos separará do amor de Cristo. Nada! Nada nos separará. Como está escrito: por amor de ti, por estar ao teu lado, por ser teu aliado, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, de que nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra obra da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é o Deus de libertação. Deus que nos tira da boca das feras selvagens. Nada nos separa do amor de Cristo. Amém, queridos? Por isso nós louvamos, por isso nós cantamos, e por isso que nós adoramos ao nome do Senhor, aquele que fez os céus e a terra e tem tudo sob o seu controle. E é por isso que estamos nesta manhã aqui adorando a Deus, porque Deus está conosco e Ele é o nosso aliado, e eu sou aliado de Deus e da causa do Senhor e da obra do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Poderíamos ter nos estendido mais, mas o tempo já se foi. Louva ao Senhor por isso. Amém.